Você provavelmente estuda da forma errada e eu vou te provar e vou te mostrar qual é a forma correta de se estudar. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou o Grupo 5, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e aumentando seu desempenho. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializarem o seu desempenho. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar e te provar por que você não sabe estudar e por que estudou sempre da forma errada e qual é a melhor estratégia para você mudar isso. O primeiro ponto é que a maioria foi acostumado a estudar com a escola, onde o que era o objetivo principal era decorar para ir tirar notas boas e ir bem na escola. Isso era o suficiente para a escola, então você foi acostumado a tirar notas boas o suficiente decorando. Então você pegava lá o conteúdo, ficava lendo, decorava, ia bem, e era isso, esquecia o conteúdo. E por que isso vai ser prejudicial e foi prejudicial hoje no seu desempenho dos estudos? Porque provavelmente você não aprendeu como se memoriza da forma correta. Qual é a forma correta de se aprender de fato um conteúdo para que você consiga lembrar disso anos e após anos. Por exemplo, muitas vezes hoje a maioria dos estudantes não consegue lembrar aquilo que eles estudaram lá no ensino médio ou que estudaram no ensino fundamental. Justamente por isso, porque não foram ensinados a memorizar e aprender um conteúdo da forma correta. E qual seria essa forma correta? Qual seria essa forma ideal de a gente aprender um conteúdo? A primeira coisa que a gente precisa entender é diferenciar os tipos de memória. A gente tem vários tipos de memória, mas aqui o que é importante para nós é entender que a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, é óbvio, as informações ficam por pouco tempo. Já na memória de longo prazo, as informações ficam por um tempo maior. E como que a gente faz para que as informações fiquem na nossa memória de longo prazo? Bom, a nossa memória de longo prazo, ela exige que as coisas estejam em um contexto. Ou seja, quando você só pega as palavras ou a parte importante do conteúdo que você precisa estudar para a prova, e se você só fica decorando, você faz com que você só guarda termos. Isso fica na memória de curto prazo, porque você não criou um contexto geral para sua memória. Para que a gente guarde essas informações na memória de longo prazo, a gente precisa que as informações elas estejam conectadas e que elas tenham um contexto. Por exemplo, se eu estou falando sobre um microfone, eu não posso só falar microfone, áudio, som. Essas informações vão ficar soltas na minha cabeça. Dificilmente eu vou guardar isso por mais tempo. O nosso cérebro detecta que isso não é uma coisa tão relevante, até porque não tem muita informação sobre isso. E quando a gente fala, o microfone, ele é um aparelho que serve para dar áudio, e começa a explicar sobre isso, dar um contexto, ligar essas informações uma na outra, ele vê que isso tem uma importância maior. Isso não está só jogado na nossa cabeça. Eu sempre gosto de usar o exemplo da questão do quebra-cabeça. Quando as peças estão soltas, você não consegue ver qual que é o desenho ali daquele quebra-cabeça. Mas quando as peças estão juntadas, no caso, organizadas, e ali tendo aquela associação uma na outra, a gente faz com que a gente consiga ter aquele desenho completo. E é isso exatamente que acontece na nossa memória. Se você só jogar as peças soltas, dificilmente você vai conseguir reter essas informações. Agora, quando você organiza elas, você consegue aprender muito mais. Igor, mas como que eu faço para aprender essas informações de uma forma mais organizada? Eu gosto sempre de usar o exemplo da história. Como que você estuda um período sem conhecer os períodos anteriores dele? Não tem como você estudar uma coisa sem você saber o começo. Por isso que muita gente hoje tem dificuldade em matemática, porque ela provavelmente não estudou uma base boa, por exemplo, de mais menos vezes dividir, e hoje ela não consegue estudar uma equação do segundo grau, porque ela não teve a base boa. Então a gente precisa voltar lá, corrigir, estudar isso, para daí a gente pegar. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, quando você vai estudar química, você tem dificuldade, porque provavelmente você não teve uma boa base de biologia e não teve uma boa base, por exemplo, de física. Então isso faz com que você, porque querendo ou não, a biologia e a física, ela tem relação. Então você não criou essa base firme e acaba que hoje você tem dificuldade nas outras matérias. Então a forma correta de se estudar é você sempre pegar a base da matéria. E como que você pode fazer isso? Livros que falem sobre isso. Então, por exemplo, eu que quando comecei a estudar neurociência do aprendizado, eu queria estudar o comportamento, mas para isso eu precisei aprender como que funcionava um sistema de neurotransmissor, como funcionava uma memória, quais eram os componentes do cérebro, tudo isso eu tive que estudar. E onde que eu busquei? Primeiro no livro base, onde me explicasse a base da neurociência, ou seja, que me explicasse como que funcionava uma memória, como que funcionava um neurônio, os tipos de célula, tudo. Eu tive que voltar da base para daí sim eu construir, chegar ao momento hoje onde eu consigo te explicar a diferença de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Então a gente precisa ter
essa construção, ter uma base para daí sim que a gente consiga evoluir. Senão a gente não vai conseguir memorizar e não vai conseguir aprender esses conteúdos. Então, por mais que a escola te ensinou que decorar vai ser o suficiente para você tirar boas notas, isso vai te ajudar até certo período. Por exemplo, na faculdade, vai ser bom para você ir bem nas provas, beleza. Mas passando disso, se você tiver uma conversa ou um debate sobre o tema, como que você vai conversar sobre uma coisa que você só decorou e que você não aprendeu? Que provavelmente você fez a prova e esqueceu no outro dia. Você precisa saber dominar aquele conteúdo. Até eu uso o exemplo dos psicólogos. Um psicólogo, após formado, ele não vai poder ficar decorando de volta aquilo que ele já estudou. Ele tem que saber aquilo que ele vai exercer e aplicar para o paciente dele. Então ele precisa ter essa base de conteúdo. Então por isso que eu falo, quanto antes vocês aprenderem a estudar, vai ser melhor para vocês. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu sempre solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos para ajudar vocês nos estudos. E se você quer saber mais sobre como melhorar sua forma de estudar, como se aprofundar nos estudos, para aprender a estudar da forma correta, eu tenho uma novidade para vocês. Dia 12 de junho desse ano, eu vou fazer a abertura do meu curso, pela segunda vez. Eu abri só o ano passado e esse ano eu tô abrindo de novo. E o que é o meu curso? O meu curso é o MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, treinar sua concentração, aprender a memorizar da forma correta, tudo isso de uma forma mais ampla para que a pessoa consiga se desenvolver e ter autonomia de estudar sozinho. Então, se você tem interesse, tá aparecendo aqui para vocês o meu Instagram, @igorpsico. Lá eu tô dando todas as atualizações até o lançamento do curso. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!